Oi, eu sou a Fernanda e hoje eu vim trazer para vocês a resenha do meu novo livro favorito da vida, It, A Coisa, de Stephen King. Vou tentar ser o mais breve possível porque o livro é gigante e vai ser impossível passar todos os pontos importantes do livro em menos de 10 minutos de vídeo. Essa edição que eu li foi publicada no Brasil em 2014 pela editora Suma e ela tem 1104 páginas, se eu não me engano. O livro traz a história de 7 crianças como protagonistas: o Bill, a Beverly, o Rich, o Ben, o Stan, o Mike e o Ed. E a sua jornada quando estranhos eventos começam a acontecer na cidade de Derry, Maine. Assassinatos e desaparecimentos, principalmente envolvendo crianças, vão chamar a atenção dos nossos protagonistas, que se autodenominam Clube dos Otários. Começando pela morte brutal de George Denbrook, que é irmão do Bill. Desde o começo da obra, nós podemos observar a presença de duas grandes forças, uma maligna, terrível, que contamina tudo. O autor descreve muito isso como se a cidade toda fosse contaminada pela maldade dessa força, e uma outra força que é ainda maior, que vai levar à união dos nossos protagonistas. No início da narrativa, nossas crianças vão perceber que esses assassinatos e eventos estranhos estão ligados a outras experiências esquisitas que eles passaram recentemente com a personificação dos seus maiores medos. Os personagens são unidos aos poucos ao longo da narrativa e mesmo sem entender o porquê que eles estão sendo unidos, eles sentem essa força, eles sentem que tem um propósito maior, uma força maior que está unindo eles. Eles não sabem porquê, eles não sabem para quê. Eles só sabem que o grupo está finalmente completo quando os 7 estão reunidos juntos pela primeira vez. A cidade de Derry já tem índices de criminalidade mais elevados do que todo o resto do país, mas os protagonistas percebem que a cada 27 anos, mais ou menos, esses índices aumentam ainda mais, geralmente depois de um grande evento de destruição, como um incêndio muito grande ou uma explosão. Eles então resolvem investigar a fundo o que é isso que está acontecendo e pôr um fim nisso, descobrir quem que é o culpado, matar ele se for necessário, e principalmente eles são motivados pela força do Bill, que quer vingança contra quem matou o seu irmãozinho. Com a ajuda dessa força que uniu o grupo, eles vão desenvolver uma maturidade que, pela narrativa, a gente percebe que é muito estranha essa maturidade para uma criança de 11 anos, que é a média de idade do grupo. E também, criança é mais corajosa do que adulto, geralmente, porque eles não têm noção do que realmente é o perigo que eles estão correndo. Só que eles desenvolvem uma coragem ainda maior, sabe? Mesmo dando gargalhada de medo, eles continuam ali sabendo que eles podem se machucar seriamente. A história corre em passado e presente ao mesmo tempo. Conforme o autor vai narrando a jornada das crianças, ele vai narrar também o retorno dos personagens já adultos à cidade de Derry. Porque 27 anos depois do primeiro confronto que eles tiveram com a coisa, o Mike, que foi o único que permaneceu na cidade, liga para eles novamente, e eles já não lembram de mais nada do que aconteceu, e lembra eles que eles fizeram uma promessa, de que se não tivesse acabado, eles iam voltar e enfrentar a coisa e dessa vez matar a coisa de uma vez por todas. Dessa promessa eles se lembram e conforme eles vão voltando para a cidade de Derry, as memórias vão voltando também. E aí é nesse ponto que o autor vai narrando a história de 1958, 57, ao mesmo tempo em que eles seguem de volta para Derry em 1985. Só que enquanto eles voltam para enfrentar o pior pesadelo da vida deles, eles também ficam se perguntando, puxa, será que a gente vai conseguir? Porque a gente era criança e tinha aquela força mágica agindo na gente. A gente sabe que não era só a gente que estava ali. Tinha uma força maior. Será que agora que a gente está adulto a gente vai conseguir fazer isso de novo? Será que essa mesma força vai agir de novo? Ou será que a gente vai
morrer de medo enfrentando a coisa. Esse livro levou aproximadamente 4 anos para ser escrito. Ele é todo em terceira pessoa, com exceção dos capítulos do Mike quando ele já tá adulto, que aí ele vai narrar em primeira pessoa. Os capítulos são extremamente longos. Na hora que no Kindle ele mostra quanto tempo falta para você terminar o capítulo. Na hora que você termina um e entra no outro, tá tipo 3 horas e 40 nesse capítulo. Dá uma desanimada. Só que eles são subdivididos em sessões bem curtinhas, então isso torna a leitura muito rápida, muito dinâmica. Esse foi o primeiro livro do Stephen King que eu li e a escrita dele me surpreendeu por ser tão descritiva e detalhista assim. Você quase sente na própria pele o conflito que os personagens estão passando ali. Como eu já disse, a história é contada em passado e presente ao mesmo tempo. No começo isso pode deixar o leitor um pouquinho confuso, mas é só insistir um pouquinho que começa a fluir muito bem. E uma coisa legal que ele fez, que eu achei legal pelo menos, é que o clímax da história acontece ao mesmo tempo, a narração, quando eles são crianças e quando eles são adultos. Conforme os adultos vão se encaminhando para enfrentar a coisa, eles vão lembrando de como foi quando eles enfrentaram a coisa quando eles eram crianças. Então o clímax acontece ao mesmo tempo. E além disso, o autor usa de alguns artifícios interessantes, tipo, tem hora que ele muda a escrita para itálico para indicar um outro tempo, por exemplo, tá no presente ele muda para itálico para indicar no passado e vice-versa. E também nas últimas partes, principalmente quando tá chegando a hora de enfrentar a coisa, ele termina uma sessão num tempo, por exemplo, no passado, já começa a seguinte no futuro, usando a mesma frase de gancho. Eu vou pegar um exemplo. Assim que eu conseguir achar... Por que eu não marquei, né, essa parte? Quando a Beverly tá no presente, ela começa a narrar uma lembrança que ela teve. Ela fala, meus pais estavam trabalhando, mas ele estava lá. Ele estava em casa. Ele a jogou do outro lado da sala antes mesmo de ela ter passado completamente pela porta. Dessa parte aqui, que ainda tá no presente, aqui ele muda pro passado. É bem legal. Acho importante ressaltar que apesar de ser um livro que é comercializado como de terror, que pra mim não é, ele ainda tem alguns assuntos que podem servir como gatilho também, mesmo para as pessoas que buscaram um livro de terror, como por exemplo, bullying, conteúdo sexual, violência contra animais, violência doméstica e racismo. Apesar de ser um livro tão grande, com tantos personagens, tantos acontecimentos diferentes, tudo é muito claro, não fica nada tipo, ai, e aquela parte lá que ficou sem explicar. Pelo menos eu não me lembro de ter passado nada assim que ficou sem sentido pra mim. Mesmo quando ele traz uma narrativa num momento que você não entende na hora, que parece meio sem sentido no meio do contexto, mais pra frente ele vai trazer a explicação e aquele evento faz todo sentido e era importante que você já conhecesse ele antes de ler aquele trecho. Bom, eu gostei muito desse livro, foi uma leitura muito prazerosa pra mim. Como eu disse, pra mim não é um livro de terror e o que me tocou principalmente na história foi a profundidade da amizade dessas crianças, o amor enorme que eles têm uns pelos outros, eles estão dispostos a morrer um arsenal de necessidade que tiver. Eu acho que por conta dessa profundidade da amizade deles, que também essa força maior consegue agir tão bem neles. Porque eles estão morrendo de medo, eles estão com muito medo, mas em nenhum momento eles duvidam nem da liderança do Bill e nem de que eles vão ser capazes de derrotar a coisa. Eles vão até o fim mesmo, sabe? Eles confiam muito uns nos outros. Mesmo já fazendo dias que eu terminei o livro, faz quase uma semana que eu terminei de ler, eu ainda sinto o gostinho da história, sabe? Da saudade dos personagens, do dia a dia deles ali, vivenciar tudo aquilo junto com eles. Eu fiquei totalmente imersa na narrativa já na primeira página e, olha, foi muito difícil as horas que eu tinha que parar de ler, porque era tipo 4 horas da madrugada. Teve só uma cena que eu não gostei e não foi a cena de conteúdo sexual, que sim, eu achei extremamente desnecessário, mas como eu já sabia que tinha, eu acho que, tipo, eu falei, deixa eu só passar isso aqui logo e pronto.
Então não foi essa a cena que eu não gostei do livro. Só que eu não vou falar qual que é, porque senão eu vou dar um grande spoiler, então vocês vão ter que ler pra tentar descobrir o que que foi. Eu gostei muito que o Stephen King criou personagens muito reais, palpáveis, assim. Todos eles têm qualidades, todos eles têm defeitos, eles sofrem bullying, eles têm dificuldade em casa, eles passam por violência, eles têm eles não têm a vida perfeita, sabe? Como se eu pudesse ter sido uma daquelas crianças, qualquer um pudesse ser uma daquelas crianças ali no meio. Outra coisa que eu também gostei é que o autor não facilita o clímax. Mesmo a gente sabendo que tem aquela força agindo neles, que é uma força maior, que é uma força mágica, o final não é de conto de fada, sabe? Eles têm uma luta, eles têm um sacrifício ali, eles têm que se doar e o final é ótimo, é claro, mas assim, não foi fácil, não foi uma coisa que o autor deu de mão beijada para eles. Tem uma frase que para mim ilustra bem tudo que esse livro me trouxe, que é um trecho da história do Bill. Mas é bom pensar assim por um tempo no silêncio limpo da manhã. Pensar que a infância tem seus segredos doces e confirma a mortalidade, e que a mortalidade define toda a coragem e todo o amor. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um vídeo comparativo livro versus filme, deixem aqui nos comentários que eu posso trazer também. Lembrem de avaliar o vídeo, se gostaram, não se esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!